Cucu pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, a Dani, e este é mais um pequeno episódio em pílula pro Coisa Julgada, o teu podcast de direito suíço. E então, entre um e outro episódio de análise das decisões do Tribunal Federal, eu vou tentar sempre trazer para vocês episódios em pílulas, com curiosidades e informações interessantes sobre a Suíça, seus governos, sistemas políticos, etc. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante, porque eu estou. Bora lá? Bom, quem acompanha o Coisa Julgada já sabe bastante sobre a Suíça, que, apesar de ser um país pequeno, possui muitas idiosincrasias, como, por exemplo, o fato de ser dividido em cantões e não em estados, o fato de contar com 4 idiomas oficiais e o fato de ter 7 e não um presidente, 7, que são eleitos a propósito pelo parlamento e não pelo povo. E o episódio de hoje traz uma curiosidade exatamente acerca dessa informação. Como que pode, por exemplo, vocês devem estar se perguntando, que um país com 7 presidentes, ao invés de um, ser tão estável? Afinal de contas, todos os presidentes são do mesmo partido? Se não são, como eles são escolhidos pelos partidos, pelo parlamento, tem algum critério, é aleatório? Como que se dá essa escolha? E já respondendo a uma dessas perguntas, não, eles não são do mesmo partido. Mas sobre isso, acerca da unidade e estabilidade, algumas das informações que eu trouxe em episódios anteriores já podem esclarecer um pouco como isso se dá. Como, por exemplo, o fato de que o parlamento escolhe este governo plural. E isso faz com que dentro do governo existam vários partidos diferentes. Isso impede que haja aquela figura que existe na maioria dos países, que é a figura da oposição ao governo, que um só partido, um só líder ocupa a posição de presidência, de cabeça, de chefe de Estado, e o que perdeu vai fazer a oposição àquela pessoa, àquele partido que está governando. Não, aqui, no caso, a oposição está dentro do governo, pois vários partidos ali, eles deliberam e debatem sobre os assuntos a serem pautados e as diretrizes do governo. E isso me leva ao próximo ponto no caso, que é o princípio da colegialidade. E o princípio da colegialidade faz com que todas as decisões tomadas pelo Conselho, após votação, passem a ser defendidas por cada um dos conselheiros como sendo a decisão do governo, a despeito da sua opinião própria, que ele talvez tenha defendido diferentemente durante as sessões. Mas uma vez votado, é a decisão do governo que vai adiante e ele passa a defender aquela decisão, mesmo se pessoalmente ele defendeu algo diferente. Mas ainda tem um outro elemento que vai garantir a pluralidade e a representatividade do povo suíço no Conselho Federal. E ele existe desde 1959. Trata-se da Fórmula Mágica. A Fórmula Mágica, ou Formule Magique, foi a maneira encontrada pela Assembleia Federal de representar equitativamente todo o povo suíço através dos seus maiores partidos. Até 1890, somente um partido tinha assento no Conselho Federal. Tratava-se do antigo PRD, Partido Radical Democrático, que em 2005 se fundiu com o PLS, Partido Liberal Suíço, formando o atual PLR, Partido Liberal Radical. E a partir de então, a Assembleia Federal passou a introduzir novos partidos nas cadeiras do Conselho, a fim de tornar o governo federal mais plural e representativo. Até que em 1959 chegou-se a um consenso através dessa famosa fórmula mágica, em que as cadeiras do Conselho Federal seriam dadas aos 4 maiores partidos com representatividade no parlamento. E então ficou assim: 2 radicais, 2 conservadores, 2 socialistas e 1 democrata de centro. A fórmula é 2-2-2-1. No caso, 2 PLRs, 2 PDCs, 2 PS e 1 UDC. E essa formação ficou assim por muito tempo. Mas em 2003, o UDC passou o PDC nas eleições do parlamento. Logo, ele ganhou uma cadeira do PDC. Então, durante esse período, passou a ser 2 PLRs, 2 PS, 2 UDCs e 1 PDC. E essa foi a primeira alteração na fórmula desde então. E em 2008 teve outro acontecimento curioso que também fez uma mudança drástica, pois os 2 conselheiros federais eleitos pelo UDC romperam com o partido e foram para um partido minoritário, que é o PBD, o Partido Burguês Democrático, que não tinha quórum para ter cadeira no conselho.
E aí, com esse rompimento com o UDC, nas eleições seguintes, o UDC conseguiu reaver suas cadeiras, elegendo novamente outros 2 conselheiros. Em 2009, o senhor Ueli Morret e em 2016, o senhor Guy Parmelin. Só a título de curiosidade, o senhor Ueli Morret foi presidente da Confederação nos anos de 2013 e 2018. Já o senhor Guy Parmelin é o atual presidente da Confederação, no ano de 2021. E ele também é o ministro responsável pelas pautas de economia, educação e pesquisa. Atualmente, por causa das novas classes políticas e as novas pautas que vêm crescendo e ganhando força, tem se questionado muito essa fórmula, dizendo que ela já não é mais, que ela é obsoleta, que ela já não representa mais tanto os ideais do povo suíço. E propõe-se formações diferentes, como por exemplo 2-2-1-1-1. E busca-se, portanto, essas alterações visando incluir novos partidos e partidos que têm crescido muito recentemente, como, por exemplo, o Partido Verde, que ganhou um pouco mais de espaço no parlamento e também tem conseguido eleger representantes nos conselhos cantonais. Ah, e a propósito, os governos cantonais. Vocês devem estar se perguntando se essa fórmula também se aplica aos governos cantonais, que também são plurais. Então, os partidos até tentam um pouco, através de coligações e lançamento de nomes, tentar cobrir essa ideia de representatividade proporcional nos conselhos cantonais. Mas isso é um pouco mais difícil, porque, como já dito no episódio anterior, os conselheiros cantonais são eleitos por voto direto, ao contrário do Conselho Federal, que é eleito pelo parlamento. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno episódio e que essa informação tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse governo curioso de 7 presidentes. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Sigam no YouTube no canal Dani Mandani, no perfil do Instagram Advogada no Brasil e nas plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e Anchor. E não percam o próximo episódio do Coisa Julgada, pois eu vou analisar uma decisão recente do Tribunal Federal Suíço que decidiu sobre a rescisão por justa causa do contrato de trabalho de uma funcionária de uma empresa pública. E de quebra, a gente ainda vai aprender um pouco sobre como se dá a relação de trabalho entre o servidor e o Estado aqui em terras helvéticas. Fiquem ligados. À très bientôt!